Oi, eu sou a Sama e hoje a gente está aqui para ver a história maravilhosa dessa família muito incrível. Vamos lá, vamos começar do começo? É o seguinte, esse aqui é o Léo, ele é paulistano, de origem e barcelonense de vida. O Léo tem um De relacionamento coração. homoafetivo com Carlas, que é espanhol-catalão. E os dois são pais da Cláudia, de 7 anos, que é preta. E aí é o seguinte, essa família é interracial, homoafetiva, adotiva, internacional, trilíngue. O que mais, Léo? Fala aí. Muito viada. Ó, vai fazer 6, hein? Vai fazer 6. O 7 ela tá quase lá. Ah, tá, desculpa. Desculpa, nota Não. aqui para nossa edição. É que eu olho pra ela, eu falo, então, as pessoas olham pra ela e falam, gente, quantos anos ela tem? Ela tem 7, ela tem 8. Eu falo, não, pelo amor de Deus, ela vai fazer 6 ainda. Só que ela tem umas perninhas compridas, ela é muito comprida. É Eu verdade. chamo a minha Um filha de prazer perna estar longa. aqui. Perna longa, total, perna longa, total. Gente, um prazer estar aqui pra gente conversar e falar de tudo isso que eu adoro. Que Ai, bom. obrigada, Léo, por estar vindo aqui e compartilhar sua história com a gente. E eu fiquei sabendo que Um até posar prazer. de modelo vocês já posaram. A gente já pousou, mas assim, tudo meio, como fala aqui em Barcelona, random. Adoro essa palavra. É uma coisa meio jovem, assim, que é uma coisa aleatória. Sabe essas coisas que acontecem da vida? Tipo uma Ah, coisa random, random. é uma palavra em inglês que 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 eles eles catalanaram. castelhanizaram, eu acho, né? Maravilhoso, random. Mas acontece. Ah, mas na nossa história sempre acontecem essas coisas random, assim. E fazer, enfim, a gente fez um comercial pra Zara, enfim, pra uma loja do grupo Inditex. E foi bem legal também, enfim, coisinhas. Muito bom. Recuerdos. E vem cá, desse mundo existir que você está vivendo agora, como é que surgiu essa vontade de ser pai? De onde surgiu esse Léo paterno? Gente, esse Léo, assim, ele é muito romântico, aquariano com ascendente em peixes, é assim, sempre fui uma criança ouvindo Whitney Houston, sabe assim? Como que não quer casar, ser pai, não, enfim, meio que num outro mood da, da vida real, eu acho. E sempre tive esse desejo, é muito louco, né? Assim, me lembro dessa coisa de criança pequeno brincando com boneca, mas brincando de cuidar, né? Assim, nesse lugar muito cuidador. Então, eu acho que sempre teve aí, sabe? E eu sempre lembro também de ter essa sensação de que eu ia ter uma filha, assim. Mais que uma sensação, eu acho que mais que a sensação é um desejo mesmo, né? Mas que naquele primeiro momento não é claro, porque, né, você tá ali crescendo. Mas eu acho que depois que eu conheci, né, meu parceiro, aí a gente foi construindo e entendendo que seria possível, né? E como é que foi essa conversa com o seu parceiro? Foi uma coisa que desde o início era um assunto? Ou teve uma hora que vocês decidiram que, na hora que a coisa ficou mais séria, né? É um assunto que eu acho muito importante os casais abordarem. Eu fico chocada como muitos não Sim. abordam até muito tarde no relacionamento, né? Nossa, super. E então, como é que foi essa conversa assim no casal? Foi, foi tudo muito natural, na verdade. A gente não tinha muita referência de famílias homoafetivas, a gente não conhecia, mesmo dentro do mundo da adoção, nem famílias heterossexuais que tivessem adotado filhos, e nem famílias nem famílias homoparentais. Então era uma coisa meio assim, eu lembro, vou falar por mim agora, porque eu lembro desse desejo, mas não era claro. A gente morou em São Paulo em 2000 e a gente mudou para São Paulo em 2014. E eu trabalhava com o Fábio Souza e o Alexandre Kovic, eles tinham uma loja, como se fosse um antiquário, e também tinha parte de roupa, enfim. Eu trabalhava lá com eles. E foi bem no ano que eles adotaram os meninos, né, que são os filhos dele, o Fernando e o Ben. E foi a primeira vez que eu via um casal próximo, assim, adotando e vendo que era possível, né, assim, porque eu não tinha nenhuma referência. E foi aí que eu falei, uau! E aí, conversando com o Carlos, né, assim, tudo meio na onda, no embalo da vida, era tipo, gente, a gente tá aqui no Brasil, né? Assim, a gente viu que é possível, né? Vai no fórum.
gente não, sei lá, não se inscreve, não vai no fórum, né? Você tem vontade? E o cara diz, não, eu tenho, mas era uma coisa meio, tudo meio, sabe assim, sem saber exatamente. E aí a gente foi se informar, foi no fórum, e eles dão para você toda uma lista de documentos que você precisa levar, e como a gente já sabia que era um processo muito longo, então a gente entendeu que também a gente não tinha pressa, né? Não era uma coisa de, ai, queremos ser pais agora, e, ai, meu Deus, eu não posso esperar. Foi super, vamos vivendo o processo. Foi assim, acho que foi com o start deles como referência que a gente entendeu que seria possível para nós ser pais e construir uma família. Bacana. Já tô toda arrepiada já. Eu Mal também, eu já começou a te... história, já tô toda emocionada. E como é que foi? Eu acho lindo isso que foi, você aceitou que ia ser uma jornada desde o início, né? Porque a gente ouve umas histórias. E assim, gente, tudo que a gente fala aqui é sem julgamento, mas eu sempre gosto de relembrar, né? Porque tem gente que chega na adoção através de outros caminhos, né? E. Que linda. Fala, amor. Tá vendo? Olha. Sim. Espanholzinho. Voltei. Esse espanhol, muito bom. Tranquilo. Não, eu achei muito interessante o que você levantou de você já chegar nesse processo com uma aceitação do tempo e da jornada, né? Porque eu acho que tem. Eu não sei se isso talvez seja um estereótipo assim do casal hétero, né? Que muitas vezes chegam para adoção por causa de talvez de uma necessidade biológica, alguma coisa assim, e vem com uma aflição e uma pressa, e, né, e tem um Ah, peso muito total. grande, né? É, Total. e para vocês, como é que foi? Quanto tempo durou e como é que foi esse processo? Teve algum momento em que vocês sentiram mais ansiedade ou que a coisa não ia andar? Porque a impressão que a gente tem do Brasil, eu sei que o Brasil mudou muito nesse sentido, né? É um país hiper burocrático. Então, na hora que você entra para um sistema, você entrega aquilo ali, né? Então, como é que foi? Foi Total. muito tempo? Foi menos tempo que você achava? Foi mais burocrático? Como é que é essa parte assim do carimbó que a gente chama no Brasil, da burocracia e do Né? tempo? Eu acho que assim, eu acho que cada adoção e cada processo tem um tempo. É muito louco isso, né? Assim, tudo também vai de acordo com o perfil da criança que você traça num dado momento desse percurso com o assistente social, com o psicólogo, mas tem um tempo que você não pode controlar. Eu acho que o tempo num processo de adoção, ele pode ser o seu grande inimigo e ele pode ser o seu aliado, mas ele também depende, você não controla, né? Então, para nós, por exemplo, eu acho também assim, o nosso caso, o nosso caminho nessa jornada foi muito positivo, assim, sabe? É uma história realmente eu acho um pouco fora da curva da realidade. Assim, cada vez mais quando eu converso com pessoas, embora agora eu esteja out desse tema, né, assim, e de conversar sobre, mas eu tenho essa percepção e essa noção desse privilégio, sei lá, que por alguma razão aconteceu. Mas voltando, por exemplo, à burocracia, ela é fundamental, assim, e o Brasil é todo esse passo a passo que pode parecer eterno. Cara, ele é muito importante para justamente proteger as crianças, né? Para encontrar os pais adequados para essas crianças, né? Então, assim, é tudo para as crianças e não para quem está buscando. Então, às vezes, a gente também esquece dessa, né? Que é isso, é sobre encontrar famílias para menores que têm o direito, de fato, por lei, de terem uma família, né? Agora, como vai se dar isso? É isso, através da adoção, ou de uma. Eu nem sei como é que tá isso agora no Brasil, mas de uma família, não lembro do nome, família acolhedora, enfim, né? O tempo também, por exemplo, a gente ficou. Foram quase 5 anos no processo. Só que a nossa história é meio louca também, porque assim, a gente não. A gente entrou no processo, a gente ficou um ano com assistente social, psicóloga, fazendo toda ali essa curva desse caminho até ser aprovado e entrar de fato na fila. Esse um ano, ele é demorado? Podia ser mais rápido? Podia, mas tem lugares que são
depende também da vara, embora tenha, né, enfim, um protocolo e seja um cadastro nacional, tem um pouco essa coisa de, sei lá, em Manaus funciona desse jeitinho, demora mais, tem mais assistente social, tem menos. A gente estava na vara central de São Paulo, então é um lugar que é mais agilizado. E tem esse lugar também de conhecer esses pretendentes, né? Então é muito importante que esse trabalho seja super minucioso para não ter um erro lá na frente, né? Então, e esses erros, eles acontecem, né? Então, assim, é importante estar bem alinhado, que essa equipe conheça profundamente, né, o desejo real desses pretendentes, e aí poder fazer os matches de acordo com o perfil que essas famílias ou que essas pessoas que queiram adotar vão fazer. O nosso foi isso, foi mais ou menos 5 anos. E vem cá, Léo, vocês chegaram a pensar, além da via de adoção, né? Você falou pra gente sobre a sua adoção ser uma via de parentalidade, né? Que eu achei até Sim, essa frase maravilhosa, né? eu Que a gente estava adoro. conversando antes, mostrando aqui um pouco do nosso backstage da pré-produção, e a gente Sim, conversou sobre isso, e o Léo falou uma coisa que é maravilhosa, que eu queria até, Léo, que você repetisse, que é sobre essa visão da adoção como uma via de parentalidade, não como uma via de caridade para as crianças, né? Conta pra gente. zero. Eu acho que no Brasil ainda, sobretudo, tem esse lugar, né, de pobrezinho, coitadinho, né, assim, você vai lá e faz, estende uma mão, como se você estivesse fazendo realmente uma caridade, né? E não tem nada a ver, não é sobre isso, né? Se você quiser fazer caridade, se você quiser ajudar crianças que estão precisando, você busca uma associação, você busca uma ONG, é outro trabalho, né? Se você quer ser pai, então. E aí, quais são as opções, né? Eu quero ser pai. Então tá, eu não sou hétero, não vou ter uma mulher, então não vou ter um filho naturalmente, ok. Então eu tenho dinheiro, vou fazer uma barriga. Como é que chama? Barriga solidária? Não, não Barriga solidária. solidária. Barriga solidária. Ou vou para os Estados Unidos e vou. Barriga de aluguel? Fala no Brasil? Não sei também. Né? Então Barriga de você. aluguel, em teoria, é proibido no Brasil, né? Então, eles chamam de barriga solidária, que é o que é previsto na lei, em alguns casos, No que você Brasil. pode fazer. Mas. Entendi, mas para os Estados Unidos, se você for, você pode fazer, né? Tem Pode. todo Barriga esse. de aluguel, é. Eu acho que na Uhum. Argentina, eu acho que Exato. tem outros países que você pode, porque eu sei que tem um casal de amigos meus que fez barriga, eu não sei se solidário ou de aluguel, na Argentina, inclusive, eles estão indo Aham, lá buscar a filhinha entendi, deles. entendi. Então, tem as opções, né? E aí, assim, o que faz sentido para cada família, o que faz sentido para cada casal e para cada indivíduo, né? Para nós era claro que seria pela adoção, né? Assim, mesmo porque nunca existiu, assim, uma vontade genética, sabe essa coisa? Eu preciso ver né, a minha linhagem seguindo, ou preciso encontrar esses traços parecidos, que eu acho uma graça, que eu acho fofíssimo, né? Ver, meu Deus, como é parecido, né? A gente tem essa necessidade sempre quase, né, de afirmar, nossa, olha a sua cara. Mas não tinha essa vontade, esse desejo. O Carlos, ele falava, eu acho que seria engraçadinho, né, curioso, imagina um mini Carlos, que fofinho, mas também não entrava ali na nossa, sabe, enfim, nas nossas possibilidades. E então a adoção era esse caminho que era tipo, gente, é possível, né, por aqui é onde eu vejo a luz. E vem cá, você comentou sempre né, do processo do Brasil, mas vocês também moraram na Espanha antes, né? Vocês podiam escolher fazer no Brasil ou na Espanha? Por que vocês escolheram fazer no Brasil? Teve algum critério em Então, relação a isso? não, na verdade, assim, a gente começou no Brasil, porque foi quando a gente morou lá, que veio essa história, né, desses meus chefes, de é possível. A gente tinha pesquisado muito brevemente, mas na Espanha demora muito mais, porque as crianças que estão disponíveis para adoção são é um número muito pequeno, né? E no Brasil é um número muito maior. Eu nem sei quais são os dados atuais, mas assim, é um número infinitamente maior. Então a gente escolheu no Brasil. Se a gente tivesse, por exemplo, aqui em Barcelona e quisesse fazer o processo internacional, teriam que ser crianças a partir de 8 anos, se a gente quisesse uma criança brasileira. Mas o nosso perfil era uma criança até 4 anos. Então a gente entendeu que é isso, que a gente teria que ficar no Brasil, tanto é que a gente começou o processo, a gente foi aprovado, a gente parou o processo, voltou para Barcelona
E aí, quando passaram-se 2 anos, a nossa psicóloga entrou em contato com a gente e falou: vocês não podem ficar mais tempo fora do país, porque senão a juíza vai entender que é um que vai entrar como, sabe, como se fosse um processo internacional, aí é outra burocracia, é outra história, vocês precisam voltar. E aí a gente voltou e aí foi tudo muito rápido. Era É, pra ser total, né? Era pra total. ser muito, muito. Super. Tem uma coisa que tem rolado aqui no podcast, assim, que eu sempre sou exposta a uma visão que eu nunca tinha pensado e que se você me perguntasse antes, eu ia falar assim, não, óbvio, gente, burocracia é ruim sempre, pá, né? E aí eu queria só levantar uma coisa que eu acho que, assim, o brasileiro, ainda mais o brasileiro expatriado, né, como nós três somos, às vezes a gente tem aquela síndrome meio vira-lata, e fica comparando, né? Ah, país desenvolvido, país subdesenvolvido. Mas eu fico muito feliz, gente, sempre que eu ouço, e eu acho que o Brasil melhorou muito nesse sentido, assim, quando o sistema funciona, sabe? Existe um sistema e ele funciona. E as pessoas que estão Funciona. trabalhando para esse sistema parecem ter as intenções perfeitas e estão, né, fazendo a coisa ali Super. pelo bem das crianças, assim. Então isso sempre me dá uma alegria quando eu ouço, assim. Teve uma vez que eu fui pro Brasil, uma história muito rápida, mas eu fui pro Brasil e aí o passaporte da minha filha venceu enquanto ela estava lá. Essas confusões, aí não tinha Sim, autorização para ir embora, né? E eu ficava assim, gente, mas meu marido é americano, sabe? Ele falou assim, não importa. O que importa é você não pode sair desse país com uma criança desacompanhada de um dos pais, sem a devida documentação. E eu falei, tá bom, eu sim. eu respeito esse processo. Total, total, É porque é o total. cuidado Funciona da assim. criança, né? É sempre É pra pensado no criança, cuidado exatamente. principal da criança, porque eles não sabem. Você pode estar com a cara linda, maravilhosa, eles não sabem a sua real intenção por trás, né? Total, É. total. E você sabe que eu É. lembro que a gente participou de uma conversa, uma palestra com a juíza, que era a juíza da vara lá de São Paulo, e eu lembro que ela falava dessa coisa do abandono, do segundo abandono, né? Então, assim, por que que esse trabalho é tão minucioso? Porque muitas vezes, nessas histórias que a gente participou ouvindo, é, tinham muitos casos de um abandono de novo. Então, assim, que as pessoas falavam, ai, eu vou devolver a criança, porque, ai, muito negra, tá difícil, eu não vou conseguir. Ai, essa criança é muito difícil, eu vou devolver. E aí eu lembro que essa juíza, que é a doutora Dora, ela fala, né? Ela fala, não, não tem devolução, né, meu amor? Tem abandono de novo. Então você está abandonando essa criança, e essa criança né, vai levar isso aí para a vida dela, porque, né, 2 vezes Eu imagino o abandonada. trauma, Então, né? não, então por isso que eu lembro que essa juíza, ela falava isso. Esse trabalho, quando acontece isso, a vara inteira fala, gente, reunião, aperta o botão, porque assim, a gente errou. Porque se a gente não conseguiu detectar que isso poderia acontecer, é porque em algum lugar a gente não prestou atenção, que essa pessoa, que essa família, que esse casal não estavam preparados para isso ou para viver essa situação. Então, o trabalho Olha, que eles fazem é isso, é bem minucioso e acho que demora também por causa disso. sabe uma coisa que você está me falando isso? Eu tenho um casal de amigos que, bom, hétero do Brasil, né? E eles cogitaram adotar, e ela já sabia desde sempre que ela não poderia ter filhos biologicamente por ela, independente da situação do parceiro que fosse, né? E ela eu me lembro que ela me contou que ela estava indo nas reuniões de adoção, e ela no começo falava, qualquer criança até 4 anos, não sei o que e tal. E ela chegou um momento que ela chegou para mim e falou assim: eu não tenho condições de ter uma criança interracial. Eles são brancos. Ela falou: eu não tenho conhecimento. Ela falou: eu não tenho como lidar com essa carga, não sei lidar com essa carga e não estou disposta a lidar com essa carga. E eu falei para ela: cara, é muito sincero você conseguir admitir para você que você não vai fazer um bem, talvez, para uma criança negra, uma criança preta, você não vai conseguir cuidar desse perfil de problemas, digamos assim, porque você não vivenciou aquilo, que você não tem essa experiência ou esse conhecimento ou essa sensibilidade, talvez, que falte, né? Mas ao mesmo Sim, tempo achei muito legal que dela ter sido honesta até com ela mesma, além de ter sido honesta com super. o sistema, com o processo, né? Ela ter sido honesta com ela mesma e falar assim, cara, não tem condições, esse é meu limite. Eu não posso ir Total. além, né? Digamos assim, até o que você está falando dessa questão de ter um segundo abandono, a partir do momento que a pessoa também reconhece as suas próprias limitações, também fica melhor para, assim, vai ser melhor para a criança, porque essa criança X vai conseguir uma pessoa que esteja mais adequada, que esteja mais capaz de amar Pra. incondicionalmente, independente disso, ou de lidar com os problemas que venham, seja qual for a situação. Nesse caso, era uma questão interracial, mas se fosse uma outra Sim, questão, né?
Então, eu acho muito legal também que esse totalmente. processo é. Me lembro que ela falou, é um processo tão duro, que ela falou assim, cara, a gente conversa com famílias reais, que adotaram, famílias reais, que vivenciaram sérios tipos de problema, diferentes tipos de problema, e ela chegou à conclusão de que, assim, cara, pra mim não dá. Aqui é o meu limite, e beleza, e tá tudo bem também, e cada um Total. reconheça seu limite. Nossa, e eu acho isso incrível, porque vai evitar problemas futuros. E imagina num casal, por exemplo, né, se ela falasse, ai, não, vai, o marido, não, mas eu topo, e ela no fundo não topa, é tanta coisa que pode acontecer mal resolvida, né, que assim, você não vai aguentar essa bucha lá na frente, seja por uma questão interracial, seja por uma questão, imagina um grupo de irmãos, lembro que uma psicóloga falou, se vocês aceitarem um grupo de irmãos, vai ser muito mais rápido. Entre que a gente já tinha realmente muita pressa. Mas, né, de repente, nossa, você pode ir mais rápido, mas nossa, grupo de irmãos, e era assim, gente, vamos ser real, sabe assim? Será a gente quer ter 2 filhos agora, de diferentes idades? A gente está disposto a isso? Ai, se vocês aceitarem uma criança com uma doença tratável, não sei o que lá, ostia, será que eu aguento essa bucha lá na frente de ir pro hospital, de fazer um Então, assim, é você com você mesmo, primeiro, e se você estiver compartilhando, né, e dividindo essa paternidade com o teu parceiro, dos dois, né? E também não adianta você aceitar, ai, porque eu quero que o outro viver esse sonho. Não dá. É assim, tem que ser muito, muito honesto. E, de fato, ver o que você aguenta, né? Léo, eu queria Verdade. fazer uma pergunta sobre assim, de novo, voltando a essa questão do Brasil, né? Que é assim, a visão que o mundo tem no Brasil, que é um país extremamente homofóbico, né? Um país Sim. e por razões reais, né? Você sentiu alguma diferença na hora que você entrou dentro do sistema, né? Alguma diferença por vocês serem um casal homoafetivo, ou você sentiu que foi equivalente e o tempo inteiro vocês foram tratados iguais? E se surgiu algum desafio fora do sistema que vocês não esperavam ou que vocês esperavam, sendo um casal homoafetivo tentando adotar uma criança? Cara, é muito louco, porque zero. Inclusive, eu tava agora esperando pra pegar a Cláudia quando ela tava saindo do trem, e um pai tava perguntando exatamente isso pra mim. Eu falei, gente, daqui a pouco eu acho que eu vou responder isso. Porque é isso, de novo eu falo, eu não sei se por sorte ou porque funcionou assim, para nós foi tudo assim, redondo, em momento nenhum. Eu lembro que quando a gente foi a primeira vez, preencher várias coisas do formulário, perguntaram, mas tem alguma coisa na família de vocês que seja diferente, alguma característica, alguma... Aí eu falei, não sei, nós somos gays, né? Somos 2 pais. Aí ela olhou e falou, não é sobre isso. Alguém tem uma deficiência, alguém tem uma... Fala de coisa importante e séria, né? Isso aí é normal. Daí eu fiquei, tipo, falei, gente, uau. E durante todo o processo foi tudo exatamente igual. Acho que você pode encontrar, talvez, um trabalhador social, um psicólogo preconceituoso, com certeza. Eu não conheço nenhuma história, mas com certeza deve ter. Embora deve ter um protocolo, né, e tal, deva ter. Mas a gente não encontrou em nenhum momento, nem em todo o processo, quando concluiu o processo, quando a gente foi no consulado para fazer a documentação espanhola sabe assim, até agora tudo que a gente teve que fazer de burocrático e que a gente teve que resolver como família homoafetiva foi tudo igual. Realmente, quanto a isso, não tenho nada para falar. Assim, foi tudo Que bom ouvir isso, dá esperanças para o mundo. Total. super, E no super. Brasil, né, principalmente, gente, assim, eu acho que Total. o Brasil tem problemas de relações públicas, né? Eu sinto. Então, sempre que a gente pode falar coisas positivas sobre o país, a gente tem que falar, gente, porque, E o que tem de bom, né? No final, se pois é, funciona, é bom, muita vamos coisa exaltar. boa. E sobre a questão racial, que vocês falaram que tem gente, por exemplo, a Samara contou essa história muito poderosa de uma amiga que sentiu que ia ser um bloqueio para ela e ela aceitou e admitiu isso, né? Entre Sim, vocês, como é que foi essa conversa e como é que é a conversa com a filha de vocês? Se é que ela existe. sim. Eu lembro que é isso, em algum lugar, eu não lembro se era um desejo ou exatamente o que, eu também entendia que a minha filha ia ser preta. É engraçado isso, né? Assim, tinha um lugar que é isso, eu não sei qual que é a intuição, que é desejo, que é fantasia, sabe assim? Mas tinha esse imaginário para mim. E depois conversando com o Carlos, a gente também entendendo ali, né? O Brasil é a realidade do país, entendendo que é isso, né?
90% das crianças que estão disponíveis para adoção são pretas. Pretas, pardas, enfim, aí todas as colorações, né, possíveis. Quando a gente foi traçar esse perfil, né, da criança, uau, é o momento também que você fala, gente, socorro, né? Porque são tantas opções, e aí não dá para você, assim, também escolher muito, né? Porque você também, com um filho biológico, não teria a opção de escolher, né, tanto, mas tem coisas que são importantes, né? Importantes é isso, respeitando o teu desejo, de fato, que você aguenta, né? Idade, né? Ah, é uma criança de 10 anos, pô, eu super topo, ou eu sou mais jovem, não, quero vivenciar, experimentar essa primeira infância, um recém-nascido. Eu lembro que eu, por exemplo, não tinha esse desejo de um bebezinho recém-nascido, assim, sabe? Ai, meu Deus, acabou de nascer, tem um mês. Eu lembro que eu falava, eu na minha cabeça pensava, ai, se tivesse um aninho, ai, ia ser maravilhoso, porque já até tá madurinho, você não precisa ali ficar tão desesperado. Também pensava, ai, se tivesse uns 3 anos também é legal, porque já tá, né, já tá falando, enfim. E, e conversando muito com a psicóloga, entendendo que a gente tinha claro que era uma menina, né? E porque o nosso universo é um universo muito feminino, é um universo que a gente se identifica, a gente está rodeado de mulher, era um pouco ia um pouco por aí esse desejo, e que seria uma menina preta, realmente, pela realidade da onde a gente estava, enfim, seria isso. Obviamente, a gente estava, acho que também no momento ali do Brasil, entendendo muito essa questão racial, porque eu acho que 2014, assim, se falava muito acho que continua se falando muito mais, né? Mas foi bem assim meio que, acho que numa efervescência de tomada de consciência, né? Assim, e, e aí a gente então colocou esse perfil, menina, preta, de 0 a 4 anos. E a E Claudinha chegou aí, para vocês com quantos anos? ela tinha acabado de fazer 9 meses. Mais fofinho do mundo, gente do céu. Maravilhosa. Não tem nada mais fofo. Maravilha. Bebezinho, assim, de também Maravilha. entre 6 anos 6 meses e um ano, né? Porque Muito. Mas é Ai, muito engraçado essa coisa, como a gente fica, né? Eu lembro que quando ligaram pra gente, vou pular agora aqui, vou pra esse lugar um momento, do Pode ir, tempo. pode ir. Eu lembro que eu tava com os meus pais, eu tinha deixado um trabalho, e aí eu falei, ai, deixa eu repensar aqui o que que eu vou fazer. Aí foi um dia de chuva, uma quinta-feira, nunca, assim, era muito pouco provável, tá, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã também tem 2 filhos, é casado, trabalha, assim, era uma configuração que a gente não estava juntos há muito tempo, era sempre todo mundo junto, mas nós 4 nunca juntos. É que eu falo isso porque eu acho um dado curioso. A gente saiu pra almoçar num shopping lotado, hora do almoço, era tipo, o que que eu tô fazendo aqui? Quem toca o telefone, a menina, tudo bem, aqui é a Marielle, da Vara da Infância, mas sabe assim, você tá ouvindo? Você nem, não sei, você não se dá conta. Da onde, Marielle? Falei com nenhuma Marielle, gente. Da onde, socorro? Da Vara da Infância. Aí eu falei, tá, não, sou assistente social. Eu falei, tá, fala, né? Ela falou, não, então, eu queria saber se vocês ainda estão interessados em adotar. Gente, ela falava, eu não ouvo, assim, parecia que eu tava em outro planeta. Aí eu, não, a gente tá. Aí ela falou, não, porque tem uma criança no perfil de vocês. Aí ela foi falando, parece que eu fui levitando, assim. Não sabe aquela coisa? Tipo, meus pais na mesa, eu falei, gente, espera um momento. Aí ela falou, não, então, tem uma criança no perfil de vocês, só que eu preciso que você me dê um ok pra saber se vocês querem vir amanhã no fórum pra conhecer a. Aí eu falei, nossa, a gente vai viajar amanhã. Eu tava, tipo, meio desesperado. Eu falei, é, como- eu não sei, pera, posso te ligar daqui a 5 minutos? Ela, claro, não, imagina, fica tranquilo. Aí eu levantei da mesa, corri pra uma saída de emergência do shopping, me tranquei ali. Falei, gente. Aí meio que eu entendi, sabe assim? Eu tava no telefone, mas eu não tava entendendo nada. Aí eu, pensando, aí eu liguei pro Carlos, o Carlos não atendia. Era um almoço de despedida dele de um trabalho pro outro também. Quer dizer, eu tava sem trabalho, ele de um trabalho pro outro. E não atendia, não atendia. E eu falei, meu Deus, já chegou, nossa filha chegou.
não atendia. Voltei pra mesa, falei pros meus pais, chegou, bom, aquela festa, aquele choro, aquela mistura de sensações. Aí o cara me liga, gente, que você me ligou 29 vezes. Aí eu falei, gente, chegou. Eu falei, nossa filha chegou, acabaram de ligar. Que isso, gente? Como que chegou? Mas de onde que ligou? Eu falei, do fórum, não. Ele falou, quê? Ele falou, não, pera, posso chegar daqui a 5 minutos? Aí eu falei, gente, como assim? Eu falei, pode. Aí ele desligou o telefone, aí eu lá com meus pais, ai meu Deus. Aí ele me liga chorando, ele fala, eu não acredito, como assim? É muito louco, porque parece que você não realiza até a hora, enfim, de ver, né? Enfim, é muito emocionante, assim. Realmente você fica meio voando. Eu fiquei mega E emocionada, porque a gente na Ah, eu também sociedade tô arrepiada. heteronormativa, né? A gente associa virar mãe e pai com o momento que... E assim, eu tô mega emocionada ouvindo a sua história, porque é linda, é o momento que não, vocês no viraram shopping. pais. Imagina, super, foi Eu tô ali que você visualizando fala, tudo, você correndo. Já Não deu um dá- roteiro aqui. Mas, cara, Aí. ele pedindo 5 minutos deve ser só pra processar as informações. Ele não precisava fazer nada, ele só precisava ficar sentado ali falando, calma aí. você imagina? Olhando pra, Não, e pro depois, nada, né? não, aí o Carlos me ligou, meu Deus do céu. Aí eu liguei pra Marielle e falei, gente, não, pera, tá tudo bem. Óbvio que a gente vai amanhã. E ela, tipo, meio rindo no telefone, sabe assim? Tipo, imagina a quantidade de reação louca que ela deve ouvir todos os dias. Aí ela falou, não, vocês podem vir amanhã então, no fórum, a gente pode. Ah, lembrei, porque eu já saltei pra frente, porque a gente tinha colocado que era uma criança de 0 a 4 anos. A gente, nessa noite, era tipo, a nossa última noite sem ser pais. Meu Deus, eu tenho certeza que ela vai ter 4 anos. A gente passou, tipo, a noite inteira inventando uma história que ela tinha 4 anos. Que ela ia chamar a gente de tio. E como que a gente ia fazer pra trabalhar essa relação e que ela conseguisse não chamar a gente de tio, chamar a gente de pai. Sabe assim, viajando, criando uma história. E aí, quando a gente sentou no fórum, elas olharam assim, tipo, pra gente meio rindo, com uma carinha. Ela falou, então, é um bebê de 9 meses. Aí eu, quê? Eu na minha cabeça pensando, "Ah, eu queria muito que ela tivesse 9 meses, sabe assim? Ai. E ela falou, o nome dela é Cláudia Vitória. Aí eu falei, nome? Cláudia Vitória? E o cara já pra mim e falou, gente, a gente não podia ter outro nome que fosse Cláudia Vitória, gente. Você, Leonardo Gabriel, Cláudia Vitória, sabe assim? E aí ela mostrou uma fotinho pra gente. A coisa mais, gente, eu falo todo mundo, se ela mostrasse qualquer foto de um Teletubby, a gente ia ficar, tipo, eufórico, né? Porque dá Mas a igual Claudinha era nessa linda, porque hora. eu já vi as fotos dela de bebezinha e era uma coisa mesmo. Muito linda, muito E linda. aí, foi nesse Aí a dia gente que ficou louco. vocês conheceram ela? Foi assim? Vocês vão no fórum e ela tá lá? E aí. Não, Ah, tá. não, é assim, você vai no fórum, eles contam o que eles sabem da história dela, né? No nosso caso, eles contaram o que eles sabiam, né? Assim, que é muito pouca coisa e que eu não conto, porque eu entendo que essa é a história da Cláudia, É, então tá história ali, dela. né? Assim, Lógico. é o que ela vai saber, o que a gente vai contar. E, e aí ela falou assim: vocês podem vir amanhã, porque ela tá numa casa que chama Casa Baquita, que é uma casa de acolhimento, e vocês podem ir amanhã meio-dia. Esse encontro a gente teve, né, na quinta-feira, era 1 da tarde. Só que assim, gente, você imagina, a pessoa te mostra uma foto, fala que é um bebê que tem 9 meses, que chama Cláudia Vitória, você fala, como que eu vou aguentar até amanhã? Aí eu falei, gente, não, assim, eu vou morrer, não tenho condição de esperar até amanhã. Ah, não, mas é o protocolo. Eu falei, socorro, fala com quem tiver aí. Ai, a juíza tá não sei aonde. Aí a gente tentando convencer elas a falar com a juíza. Convencemos, falou com a juíza, e a juíza deu uma autorização pra gente ir no mesmo dia, Ah. na Casa Baquita. Demais. Só que aí tem toda uma logística, né? Do fórum falar com a casa, pra eles se organizarem, né? Não é tudo meio, então vem aqui porque vocês querem, né? Ah, então pode. E a gente foi no mesmo dia, pegou um táxi, sei lá como é que a gente foi lá pro Belenzinho. E e aí você chega numa. Aí, assim, outra coisa, assim, outra característica da nossa história, da história da Clau, que foi muito positivo, porque ela ficou num abrigo desde bebê, desde o dia que ela nasceu, num abrigo que era referência em São Paulo, chama Casa Baquita. Eles tinham quase um cuidador por bebê, eram 16 bebês. Uau. Então, assim, era um lugar que as crianças estavam muito bem cuidadas, né? Uhum. Que também Que bom. é fora da curva, porque não é uma realidade dos abrigos
do Brasil, dos abrigos do centro de São Paulo. Então também é uma coisa que você fala, uau, meu Deus, que sorte, né, assim, da vida. E aí a gente chegou em uma casa de vó, que você entra pela garagem do lado esquerdo, com cheiro de bolo. Você não pode entrar dentro da casa, então você fica na parte de fora e no escritório da diretora, que é tipo nos fundos. E aí uma cuidadora trouxe a Clau, assim, meio chorando, com uma roupinha azul marinho, um laço rosa na cabeça, assim, olhando Ai. pra gente. Ai, gente, aí não tem como. Aí você fica assim, ai, não vamos romantizar a adoção, né? Enfim, as pessoas ativistas da adoção e pessoas que realmente trabalham com isso falam muito e é super importante. Mas como é que você faz, né? Você fica, tipo, louco, gente, né? Imagina um bebezinho com aquela carinha, ai, coisa mais linda do mundo, gente. Aí você entende, né? Você fala, é isso. Entendi tudo. Não precisa romantizar, mas a gente pode aceitar a intensidade e a beleza desse momento, né? Que foi o momento que vocês viraram Super, pais, né? super. Uma coisa muito linda, assim. Total. Eu tenho duas filhas, assim, eu sempre falei, eu tenho um casal de amigos, né, hétero, tenho muita dificuldade de ter filho, já, sei lá, já estão uns 8, 9 anos tentando, né? E, e eu me lembro, assim, das poucas vezes que eles abriram essa conversa comigo, assim, eles falam que está rolando isso, mas é óbvio que o nível, né, de detalhes fica a critério deles. Aí um dia Sim, que eles estavam se sentindo mais abertos, assim, eu sou muito amiga dos dois, eles contaram tá. tudo, assim, todos os detalhes e as dificuldades e x, y, z. E eu falei assim, muito, sabe? Eu falei, gente, mas vocês não consideram adotar? Porque eu tenho certeza que se eu adotasse não ia ter diferença. Assim, eu tenho certeza disso. Depois que eu tive Total. filho. Antes de ter filho, eu não tinha essa certeza, sabe? Mas depois Sim, que eu tive a minha filha, assim, eu tive a maior certeza do mundo. Falei, gente, não teria diferença, porque não é o fato de que ela saiu de você. Não é isso. É no dia a dia, né? total. A maternidade e a paternidade são do dia a dia. Não é assim, de repente, uma hora. Sabe, assim, e assim, eu me lembro. Então, Não, pode é falar. isso que você. Não, é isso que você está falando. Por exemplo, quando traz a Cláudia, você olha e fala, meu Deus, que bebê. Mas, por exemplo, não tem aquele momento, ai, tô escutando o sininho de amor, meu Deus do céu. É uma, você vai construir. É a coisa mais linda do mundo, que é o que você É. está esperando a vida, É, assim, durante muito tempo. Mas você, gente, como toda relação, né? Você vai construindo É. pouco a pouco, no dia a dia, né? Então, E assim, existe esse namoramento do momento, lógico, né? E toda a claro, projeção que a gente faz também dessa relação que vai existir dali, né? Seja a relação claro, mãe, seja a relação pai, mas aquela relação e a própria relação do casal que vai mudar com a chegada dessa criança. E realmente é um amor que vai construindo, que nem, né? Eu pari duas crianças e meu amor não foi instantâneo. Eu não amei meus filhos assim que eu olhei total. pra cara deles. Quando eu olhei pra cara deles, eu falei, cara, o que que eu faço agora? Ferrou, entendeu? Tem que cuidar agora de um ser que não sabe fazer nada, que depende 100% de mim, entendeu? Mas o amor é isso, Total, você vai total, é construindo, você tem essa isso. emoção maravilhosa da chegada e desse momento e das etapas que você vai passando, né? Mas Claro, o amor, ele é uma construção diária. totalmente. E é. Agora precisa eu ser acho que diária, né? assim, agora eu acho que, por exemplo, numa adoção um pouco mais tardia, uma adoção de uma criança um pouco mais velha, essa relação vai ter as suas características e acho que as suas dificuldades, Lógico. porque obviamente não vai ser a mesma coisa você adotar uma criança de 8 meses que uma de 8 anos, que uma de 4. Cada uma vai ter as suas, né, as suas características. O que também não quer dizer que né, eu lembro que discutir muito nesses grupos de apoio que a gente participou, né, essa é um pouco essa ideia de que um bebezinho é um livro em branco, né? Assim, é uma ideia assim e não, mas assim, esse bebezinho também tem a historinha dele, né? Que pode ser mais curta, menos curta, pode ser mais sofrida, menos sofrida, mas assim, ele tem a historinha dele também, né? Você não tá pegando, ai, tô pegando esse bebezinho aqui, né? Enfim, tem que respeitar e honrar também, né? Dar essa mini trajetória, se for tão pequenininho que teve, né? E se for uma criança já um pouquinho mais velha, que seja de 2 anos, de 3, tem uma história também, né? Então, como vai se dar essa relação só no dia a dia. Pausa 1 segundo. Fala, amor. Ai, amor, peras que não puedo. Daqui a pouquinho, tá? O Papa tá chegando já. Voltamos. Eu voto deixar isso, É... tá? E não cortar. Deixamos. Mas sabe uma coisa Só que tá você está fazendo falando hora. que eu, na minha vida, eu sempre achei que eu fosse adotar. Eu nunca achei que eu fosse engravidar na minha vida. Nunca. Eu sempre tive certeza
que eu ia ficar solteira e que uns 40 anos eu ia ter adotado uma criança, porque eu pensava uma coisa pra mim que era, de jeito nenhum eu quero passar por uma gravidez sozinha. Aham. Eu não queria isso, por questões emocionais próprias. Eu não conseguia pensar que eu queria. Não conseguia me imaginar numa sala de parto com alguém que não fosse o confeitor da ação, entendeu? Sei, O sei. coautor da ação. Então, eu não conseguia imaginar. Eu achava que não ia casar mesmo, que eu ia ficar solteira. E pensar, cara, mas eu quero ser mãe e eu quero adotar. Tanto é que quando eu casei, né? E foi até como a Luísa falou, né? Tive essa conversa antes de casar, para ter certeza que ia funcionar. Mas eu cheguei a falar com ele sobre adoção. E é uma coisa que é muito interessante essa parte do amor, porque ele falava, eu tenho medo de não amar igual, né? De não amar. é, não sei se talvez tem essa questão também, talvez, assim, do homem hétero, né? De passar seus genes pra frente, uma coisa assim, Super, eu, meio eu acho que tem. automaticamente. Porque eu acho que assim, meu marido nem pensava em ter filho. Não é que era uma coisa que ele. Aham, Ele nem pensava em ter filho. Quando eu falei com ele sobre o tema, ele adorou a ideia e embarcou muito na ideia. Mas ele falava: não, eu quero ter filho, então eu quero que seja um filho meu. Então eu aham. achei que era no meio do termo, tudo bem. É meio do caminho, né? Eu queria adotar, mas eu ia adotar se eu estiver sozinha, já que eu tô com alguém. Também abre minha possibilidade de engravidar de tentar naturalmente, né? E Sim. e eu tive minha primeira filha e eu tive muita dificuldade para a segunda filha, para o segundo filho. É, e até contei em outro podcast aí que eu cheguei a fazer uma fertilização in vitro, que não funcionou, tive 2 abortos no meio do caminho aí. E Tá. a gente chegou a falar assim, tá, então vamos voltar a conversar sobre adoção. E eu falava, cara, eu prefiro ter, assim, né? A gente ficava assim, o que que você prefere na sua vida? E eu falava, não tenho dúvida de que entre ter só uma filha, eu preferiria adotar uma outra criança e ter 2 filhos, porque eu queria ter 2 filhos. Aham. Então, falava Aham. para mim, adotar não é menos. Só é diferente, Total. mas não é menos em Exato. nenhum momento, em nenhuma situação. E o meu marido, naquela circunstância, ele pensou assim: é verdade, eu prefiro ter 2 filhos, sendo um adotado. Ele mesmo mudou, obviamente, as circunstâncias, né? Sim. Mudaram, e aí, por causa das circunstâncias terem mudado, ele também mudou de opinião. Então, também acho que é muito interessante, assim, ver como essa questão que você está falando, né, em relação a, seja a idade da criança, seja a questão racial da criança, seja a questão do próprio casal, seja a questão das dificuldades que a gente pode ou não lidar, e como também a nossa opinião pode mudar sobre esse Super. tema, porque é isso, meu marido falou, não, entre ter duas, sendo uma adotada, e não ter duas, eu vou ser pai de duas. Não, e é Então a gente como também assim, tá tudo que bom, é então se nada der certo, desconhecido. beleza, vamos adotar. Não, e é como tudo que é Quer? desconhecido, como tudo que é desconhecido, a gente não sabe, né? Isso, se você não tem alguém que adotou próximo de você, você cria uma coisa meio imaginária, né? Essa coisa meio da novela brasileira. Enfim, fica não é? Então, assim, fica meio fora da realidade, você não sabe exatamente. Quando é tudo muito mais natural do que qualquer outra coisa, É, né? totalmente, Inclusive, eu totalmente. fico pensando agora, como eu acho que eu também não falo tanto sobre adoção mais agora, você não lembra. Então, assim, aí eu fico pensando, gente, tipo, pode ter alguém mais minha filha que a minha filha? Não existe no mundo alguém mais minha filha que a minha Diferença. filha. Só que aí você, assim, aí eu lembro agora que eu tô contando, né? E aí eu fico imaginando que talvez é como uma mãe que conta, aí olha, vocês, por exemplo, vocês não ficam lembrando do parto de vocês todo dia, o tempo todo, no dia a dia, você não lembra do parto. Só se você tiver com um grupo de amigos trocando uma ideia, meu É. parto foi assim. O meu foi cesárea, o meu eu fiquei 15 horas de cócoras, não sei aonde. Falamos disso Não no é? podcast, muito. Mas depois que Mas é verdade, passou, cada coisa tem seu momento. Total. é a vida real, é a vida acontecendo e você não lembra, já foi. Então, né, chegou por onde? Chegou por esse caminho, por essa via, a via da adoção. Acabou. Já se estabeleceu. Que nem essa É. coisa, é um filho do coração, que tem essa coisa que acho que as pessoas no Brasil falam muito de um jeito muito pouco em algum lugar, mas que eu acho que assim, meu amor, é filho. Filho é Não é filho filho. do coração. É, Não é. tem, filho é filho, entendeu? Não tem, meu Deus, não, é filho é filho. É tua filha, acabou. Ela É. veio pela adoção, é uma filha, né? Mas assim, ela é tua filha. Não Não sabe, né? existe, não existem níveis de parentalidade, com certeza, de parentesco. Eu vou te Exato, falar sabe que assim? que eu tenho uma amiga e um amigo de infância, quer dizer, meus pais são amigos dos pais, né? Do casal, muito antes da gente nascer, de qualquer dos filhos ter nascido. E eu sempre soube que eles eram adotados. Sempre soube. Quer dizer, sempre, desde o momento que eu tinha consciência de entender o que que era isso, né? Mas assim, eu lembro da adolescência de, de entender isso perfeitamente e de achar. Sim, E nunca foi estranho para mim. Inclusive, quando eu soube, eu lembro até de pensar assim, cabeça de adolescente, adolescente. mas de pensar assim, tá, e o que que isso muda?
né? Tipo, o que Total. que muda? Nada, não, para mim, primeiro que de fora não muda nada, nada mesmo. Mas de eu pensar assim, o que que muda para essas crianças? O que que muda para os meus amigos? Eles terem sido adotados não muda nada, porque eu convivia muito na casa deles e eu me lembro de pensar assim, cara, ela toma esporro igual eu tomo esporro, sabe? Tipo, o Total, esporro é o total. mesmo, entendeu? A zona do quarto é a mesma, entendeu? Eu lembro de pensar isso, de ficar Uau. pensando se tinha um jeito mais suave, sabe? De deixar de castigo. E não, o castigo era o mesmo que eu tinha da década de 80, Total. 90. Mas, Maravilhoso, mas é aquela coisa. mas você tá falando uma coisa que eu tô pensando agora, vários amigos e gente que vem em casa, agora não tanto mais, mas quando vinha mais em casa, assim, quando a Clara era um pouco menor, era tipo, nossa, gente, mas é uma casa. Aí você fica assim, gente, é. Ai, não, Você porque eu acho achava que que em fosse algum ser o quê? lugar. Sabe assim? Eu acho que em algum lugar imagina, tipo, dois pais, dois homens, então talvez já não imagina que na cozinha vai ter lata de leite, vai ter. Como é que se fala? Mamar? Ui, Mamadeira. Mamadeira. como é que chama? Mamadeira, que não vai. Sabe assim? Coisas da casa, bagunça no banheiro. Então eu lembro que as pessoas ficavam meio surpreendidas, assim, quando viam em casa. Gente, é uma casa, né? Tipo, de família. Aí você, gente, é isso que a gente é. O Não tem outra estereótipo que eles coisa. É iam tudo chegar lá igual. na casa dos gays com tudo designer. Exato, exato, total. E a É criança tipo, perfeita, né? gente, é uma casa. Muito bom. Muito É, louco isso, né? Mas tudo isso por quê? Porque talvez não tenha conhecimento. E muitas vezes eu fico pensando, né? Que eu, enfim, eu e o cara, a gente tá muito agora, talvez, com o passar dos anos, ficando um pouco mais ativistas, assim, né? E, e a gente sempre fala, nossa, como a gente, tipo, se amando e se exaltando, né? Nós mesmos. Nossa, como, tipo, que importante é a gente, tipo, existir na nossa família. E a gente É. existir no nosso entorno. Porque, assim, meus pais, minha irmã, assim, talvez não teriam noção do que é um casal homoafetivo, do que é uma filha. Não teriam essa dimensão, né? Então, e referências. Então, eu fico pensando, nós, por exemplo, se para os meus pais, para os pais de vocês, para outras gerações, ou para nossa geração, mas que não tem muita noção, não tem referência, a gente também não tem, porque eu fico pensando, eu falo, eu não tenho amigos gays com filhos, por exemplo. É meio desesperador, não é? Meio alarmante. Você fala, oi, olha essa conversa que a gente tá tendo. E eu não tenho um casal. Quer dizer, agora a gente vai ter, né, Sam? Agora a gente deixa assim, só no ar aí um mistério. Spoiler! Um spoiler. Mas que inclusive me deixou muito assim emocionado, porque eu falei, Muito, nossa, é muito. uma possibilidade de ter amigos, assim, com filhos, porque olha que louco, né? Eu tenho muitas amigas, 1,5 milhão de amigas com filhos, mas eu não tenho nenhum amigo gay que tenha filhos, nenhum. ah, Então, se pra mim, que sou gay, que tenho uma família, não tenho referência, imagina pra minha irmã. Sabe assim, né? ah, Entender como possa ser É. isso. Então, é e super normalizar, importante. né? E eu acho uma E coisa normalizar. importante, porque assim, eu trabalho com cinema e tal, então assim, óbvio que eu, né, não só aquela coisa assim, eu não sou homofóbico, eu tenho amigo gay, não, mas assim, 80% dos meus amigos próximos são gays, assim, é nesse nível, né? E Aham. o casal de amigas minhas que tem 2 filhas, a gente tava conversando sobre. Eu acho que eu tava falando de anticoncepcional, isso é uma coisa super heteronormativa, sabe? E ela falou assim: não Aham. preciso, uhul, sabe? Aí a gente começou a Maravilhosa, né? falar, e ela falou uma coisa que eu nunca tinha pensado nesses anos inteiros, que é o filho do casal homoafetivo, ele é um filho muito querido, eles querem muito aquela criança, e eles vão lutar Super. muito por aquela criança, porque é impossível, não vai, tipo, surgir, você não vai engravidar de bobeira, não é isso que Total, acontece. Você total, vai ter que ter total. um plano ativo, um desejo profundo, e eu nunca tinha parado para pensar nisso, assim, né? Nessa Total. beleza que é que toda vez que você vê um casal homoafetivo com filho, você sabe que aquele filho ali foi muito desejado, né? Eu acho Total. isso Você falou tudo. é um lado que a Porque não gente não tem fala essa. muito. Não, e é isso mesmo, não tem essa coisa, ai, nossa, engravidei. Não, meu amor, ai, não tem sem querer, é o que você falou, é um desejo absolutamente ativo que você faz tudo pra conseguir. Eu tenho a minha gerente, outro dia ela falou pra mim, gente, engraçado, né, assim, ai, eu vejo você tão feliz e parece que você é tão feliz com a sua vida, assim, com a sua filha. E eu fico pensando, meu amor, é o que eu mais quis, assim, na minha vida, né? Assim, mais do que qualquer Hum. outra coisa. Mas aí, de fato, no meu caso, né? Mais do que qualquer coisa profissional, o único desejo real que eu tive até hoje
é o de ser pai. Então, quando eu tenho alguma crise, Demais. que eu tenho várias profissionais, do tipo, nossa, eu podia tanto ter feito outras coisas, eu podia estar fazendo blá, blá, blá. Eu fico pensando, todas as escolhas que eu fiz foi pra estar onde eu tô agora. Então, assim, às vezes quando eu tô fazendo uma coisa mais simples, eu tô fazendo um quibe. Hoje eu fui comprar carne, fui comprar o trigo. Eu falei, eu vou fazer quibe à noite pra gente jantar, não sei o que lá. E aí a Cláudia tá aqui. Aí eu falo, gente, eu tô vivendo o que eu sempre quis viver. Que vem junto com, com essa beleza, de fato, mas que também vem com, nossa, mas podia estar. Aí é aquela loucura da vida moderna, né? Do É. tipo. Mas entendendo que eu. Vivendo realmente esse desejo, né? Então é ser consciente, né? Ser Ah, é consciente do que a gente quer. maravilhoso você Nossa, falar eu me isso. identifiquei com tudo, Léo. Check, check, Muito, check. E quero kibe total. também. A É. gente é Não, e vizinho. Me manda o kibe pela você janela. chegou, você chegou nessa jornada antes de mim, porque eu acho importante falar disso como mulher, principalmente. Durante a minha vida, eu não tive esse desejo. Eu não era criança que brincava a minha filha aquariana é total essa criança que bota o Que bebezinho dia no que ela é? carrinho, 28 de janeiro. Eu também sou, 28 de janeiro. Lindas. Ah, Então, pois é, maravilhosa. ela vai querer A ser mãe, gente e mas a eu não. Sandy. A Sandy e o Leonardo Maravilhoso. DiCaprio. Informações super. Sensacional. Meu filho é 24 de janeiro, gente. Nossa, Uau! aquarianos. Mas Mas não tem nem eu. 6 meses ainda, não mostrou muito, Não mostrou mostrou muito ainda, ainda. ele não tá cuidando de outros bebês, né? Mas eu sempre, assim, olhando pra trás, as minhas grandes ambições eram sempre ambições profissionais. Eu sempre fui muito ambiciosa profissionalmente, e ser mãe era uma coisa assim, tipo, Uau! até o meu marido falar assim, você quer ter filho, né? Sim, sim, bora. Tipo, ok, mas não era aquela Olha, coisa, assim, uau! sabe? E eu trabalho, né? Eu tô em LA, sou roteirista. Cara, crise nem começa a descrever a minha relação com o meu trabalho no Uau! momento, né? E por muito tempo, e as minhas filhas têm 6 anos de diferença, minha mais velha tem 8 e minha mais nova tem 2, né? Rolava um certo ressentimento meu, sabe? Com a maternidade. Não necessariamente com a minha filha, mas Tá. assim, com essa ideia de que, cara, eu tenho essa ambição cega e a minha filha tá atrapalhando esse meu caminho, porque fulano, que não Interessante, tem é? filho, tem Uau! muito mais tempo para escrever o roteiro dele. E cicrano, que não sei o quê, né? Eu botei muito peso Claro. nisso, Já né? é chefe de equipe, já é chefe não sei pra onde, Total, foi pra não sei total. qual, Que é a qual comparação, que é a conferência. pior coisa que você pode fazer, né? Para sua própria felicidade, é se Total. comparar com os outros, né? E aí veio, e com a minha primeira filha, com 4 meses, eu já tinha babá, voltei a trabalhar, sabe? Eu tava assim, naquela mãe trabalhadora. Com a minha segunda filha, as circunstâncias mudaram tanto que eu fiquei com ela em casa, né? Fiquei com ela em casa 2 anos, praticamente. E Uau! foi essa jornada que eu tive que aceitar, que foi exata. Eu cheguei nesse lugar que você chegou e falou assim: não, não, é isso que eu quero. É isso que é importante. É ter esse Total. núcleo e criar crianças felizes e a carreira vem depois, sabe? Mas não foi óbvio pra mim isso. Demorei muito, foi Não. muita análise e foram 2 anos em casa com uma criança que nunca foi o Uau! meu plano, nunca foi o plano da família, né? Não era assim, mas foram as circunstâncias do momento, assim. Então, Sim, quando você sim, falou isso, eu sim. fiquei, gente, eu precisava muito ouvir isso, porque eu demorei muito pra chegar nesse lugar que você tá, sabe? De que é isso que importa. O resto tudo é secundário. Total. Total, total. Não, e essa coisa de que cada um tem uma história, a sua jornada, o que você, as escolhas que você fez que te levaram de fato onde você tá, e o que você vai fazer. Pra então, assim, tá feliz nesse lugar agora que você chegou? Tô feliz. Não, ou no meu caso, por exemplo, eu tô feliz, eu de fato entendo que eu vivo o que eu sempre quis, mas tem esse lugar também meu, por exemplo, profissional, que eu escutando você invejo muito e que sempre invejei essa decisão, né? Eu quero crescer profissionalmente, eu quero isso, e para mim sempre foi meio, mas acho que como a gente vai sempre se comparando, né, e vendo, mas eu não tinha, porque assim, você tá tão fora da curva, eu não tinha que estar fazendo isso, gente, eu tenho É. 30 Nossa, anos, Léo, a como é gente que eu tem não que chamar pra outro quero? episódio. Temos que falar um episódio maternidade, Episódio paternidade e profissional. carreira junto Carreira, também. Nossa, pelo amor de Deus, e chama uma, Porque eu como tô é me que chama? identificando com tudo. Vocês estão falando, eu tô assim, check, check, check. Eu só não dei check no que a Luísa falou, que já tá calma com esse tema, porque eu tô ainda no olho do furacão com a volta da maternidade, com a Nossa, volta da você, licença. nossa. Eu tô pós-parida ainda, gente. Tô não, pós-parida. você Aí é você, puerpério, gente. Puerpério dura muito tempo. Fala sério. olha, posso falar? E porpério na adoção, o cara que acabou de chegar vai ouvir e vai dar risada. Eu nunca tinha escutado falar dessa palavra, porpério. Nunca, Olha, na minha vida inteira.
E eu lembro que quando a Clau chegou, e aí a gente fez uma decisão da logística familiar, que era tipo, quem ganha mais dessa casa? Você. Então, eu vou ficar com a Cláudia, né? Era meio que isso. Foi muito claro. E, e eu lembro muito isso a gente ficou uma semana juntos, os três em casa, e o Carlos já na segunda semana voltou, quer dizer, começou a trabalhar num trabalho novo, então assim, eu fiquei sozinho com a Cláudia em casa. E aí eu lembro de depois, assim, conversei com minhas amigas, todas falando, Léo, você tá vivendo porpério? Que isso, gente? E eu não tô vivendo, que eu não vai chorar, eu não consigo. Tipo, sabe assim? Tô rindo, mas te Tipo, entendo. uma Tô rindo Amor loucura. total. porque você tá falando de forma Porque eu me engraçada. Porque... identifico. Não é, mas é porque ninguém te avisa que é isso, né? Que de repente tudo muda, que é outra dinâmica. No caso, no caso de um homem, você não tem os 800 mil hormônios que tem uma mulher, mas assim, tua vida mudou, né? Então, assim, tem um lugar ali que é também entender como é que você faz agora, né? Eu lembro muito de uma sensação, assim, de uma solidão profunda, assim, de estar com a Cláudia e falar que horas que o Carlos chega, pelo amor de Deus, assim, tipo, e minha mãe vizinha, eu ia todo dia almoçar na casa da minha mãe. Mas dessa sensação de, não sei, de estar muito, de me sentir muito sozinho. E de onde é que estão meus amigos que falavam que estavam aqui o tempo todo, meu Deus, quando a Cláudia chegar, e as pessoas desapareceram. Eu falava, É, gente, vem tomar um café, pelo amor de Deus. Ai, não posso, que eu tenho uma reunião. Eu falo, "Não." Você fala, caralho, é isso então? É. Não, é. a mãe e o pai são Agora, muito excluídos, né? Tipo, eu fico vendo no Instagram minhas amigas, falei, gente, Muito. eu posso não ir, mas me chama pelo menos já. Me chama. é, Vai Total, postar no Instagram total. e não me chama? é. Eu falo, me chama que eu não vou, mas me Exatamente, chama eu e não eu vou vou. falar Eu fico, não, evidente que eu não Exato, vou. não vou mesmo. O Mas que que você vem exato. faz? cá, Léo, você trouxe um tema que é bem interessante, que a gente tinha até já pensado em perguntar para você, né? Que é sobre essa diferença, porque vocês são um casal homoafetivo, e se tem alguma diferença no dia a dia da família, né? Considerando que vivemos, né, a heteronormatividade, Sim. como é que essa parte afeta vocês com relação aos papéis da família? Se tem alguma diferença, enfim. Não, então, eu acho que assim, tem esse lugar que a gente sempre associa de que o cuidador principal é a mãe, né, no caso, né, enfim, no Brasil, no mundo, né, a pessoa que dedica mais tempo aos cuidados da criança e tal. Aqui em casa, por essa logística financeira, claramente se apresentou pra gente do tipo, Léo, você vai viver isso. Em algum lugar também era o meu desejo, né? Porque acho que o caminho que eu escolhi foi pra viver isso. É, mas é isso, assim, tudo encaixadinho, né? Não tem muito. Aí, dentro desse lugar, a gente vive, então, uma família bastante heteronormativa, porque aí eu fiquei 2 anos sem trabalhar, né? Aí voltei a trabalhar meia jornada para poder ficar com a Cláudia à tarde, né? Porque a gente também entendeu que, gente, não tem muito sentido. Tudo que a gente fez, todo esse esforço e todo esse desejo para agora contratar a babá e para eu trabalhar mais horas, sendo que eu também nem sei o que eu quero fazer na minha vida. Então, É. assim, eu prefiro ficar com a minha filha, né? E desfrutar desse tempo dela e dela crescer. E mas tem essa coisa, agora o cara tá chegando, eu tô ouvindo eles ali conversando no quarto, Bom. tem essa coisa meio paperói. Eu sou tipo do dia a dia que vai pegar, olha pra mim, quem é mais traído? Tenho hambre, não sei quanto. Que tipo, eu fiz cocô, vem limpar. Aí chega o papa, é tipo, Ele vem um olho brincar que comigo. brilha. É. É tipo meu Ai. herói, sabe assim? E eu, às vezes, fico morrendo de ciúmes, no fundo, pensando, caralho, tudo que eu faço, puta que pariu, lá. Pá, pá. Ô, gente, mãe e pai só muda o endereço mesmo, porque uma coisa que, Totalmente. assim, eu achei linda desse episódio é que eu tava esperando que fosse ser uma história, tipo, distante de mim, sabe? E tudo que você contou, Aham, é assim, aham. não, 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 essa Tá. experiência é muito Tudo. universal. É o que você falou, a via pode Super. ser diferente, né? Mas as grandes emoções são, e a São logística, e iguais. a solidão e o puerpério, é tudo igual, né? Lindo, Tudo adorei. igual. É Tô tudo muito igual. emocionada com essa história. Agora, eu acho que tem coisas, por exemplo, que às vezes também perguntam assim, ai, quais são os desafios da adoção, né? Sei lá, coisas desse tipo, que eu não sei responder. Assim, eu não sei responder, porque no nosso dia a dia não se apresentaram ainda. Acho que talvez o tempo e que o crescimento da Clau e tudo mais, né? Assim, perguntas.
vão vir, embora a gente, né, assim, fale tudo muito abertamente, né? Você nasceu da barriga de uma mulher, né? A gente, por exemplo, em casa, a gente não fala, é sua mãe, porque a gente entende que é uma genitora, assim, né, é uma mulher, e eu acho que ela tem uma importância né, meu Deus, nasceu dela, é, mas a gente aqui em casa não dá assim, esse tamanho, sabe assim? Ela é sua mãe, não sei, não, você tem dois pais, você nasceu de uma mulher, inclusive a gente tem um livro que é super legal que fala de que barriga eu vim. E a gente lê para Clau, porque são 4 histórias, assim, né? Uma barriga de aluguel, uma adoção, uma in vitro, sabe assim, tem algumas histórias e a adoção é bem legal, assim. E a Clau, uma época, ela falava, eu quero ler. Lê para mim de novo essa história. Aí você lia, nasceu da barriga dessa mulher, nem toda mulher que tem um bebê, ela é mãe, né? Mas essa mulher também queria tanto você e queria que você fosse para uma família, e essa família te desejava muito, enfim. E aí cada família vai, enfim, contar e abordar esse tema. Tudo isso da maneira mais natural possível, como é a vida normal, né? Então, assim, não tem esse momento de, agora eu vou sentar com você, né? É a vida, vamos pegar um livro, vamos ler, né? Vamos vivendo isso. Agora eu tô pensando uma coisa, falando, né? Esse tema de falar sobre, né, essa família de origem, ou como veio ao mundo, para nós é muito natural. Agora, a parte da negritude, essa sim é uma parte que a gente trabalhou muito conscientemente, de fato, assim, sabe? Com livros onde os personagens são protagonistas pretos, falar sobre a beleza negra, exaltar isso quando você vê na televisão. Nossa, olha que menina preta linda, olha como, nossa, você é linda, olha. Isso eu lembro da gente, e aí para nós é uma coisa muito natural, porque já tá agora dentro da gente. Mas eu lembro muito de claramente ter isso, assim, de pensar, claro, inclusive conversar com amigos do Brasil era isso, como, claro, 2 pessoas brancas vão criar uma menina negra na Europa, né? Tipo, oi? É. Então, assim, eu não vou conseguir. Quem apareceu aí? Dona Margarida, tá ela não tá ouvindo. A carinha dela. É, né, como fazer isso? Né, assim, porque eu não sou preto, meu marido não é preto, o nosso entorno não é preto. Então, assim, eu não vou poder reproduzir para ela né, assim, uma ancestralidade natural, porque não vai existir, né? Mas eu posso apresentar para ela, né, a ancestralidade dela, né? Então, tá aqui, tá na música. E aí buscar, no nosso caso, um colégio que tenha diversidade racial, buscar amigos que sejam, né? Aí buscar, sabe? Talvez é isso que a gente fala, né? Naturalmente, talvez não vai acontecer. Então a gente vai ter que buscar, de fato, sabe? Porque para mim era muito importante isso, porque eu lembro que eu tinha escutado uma história numa roda dessas de um menino preto que na escola, eu sou numa escola em São Paulo, super elitizada, São Paulo, não sei o quê, inglês, blá, blá, blá. E falaram, você é preto, não sei o que lá. E ele chegou em casa e falou, nossa, gente, me chamaram de preto. Tipo, o menino tava meio chocado. E era assim, oi? Tipo, em que momento esse menino não se identifica como uma criança preta, né? E ele falava, eu não sou preto, né? Então isso é meio desesperador, né? E pra nós era muito importante que a Clau entendesse que ela é preta, que ela se via. E aqui, acho que em Barcelona, sobretudo, tem uma. Em Barcelona não, na Espanha, né? É, tem uma coisa muito assim, que as pessoas falam muito pra gente. A Cláudia não é preta, ela é mulata. E mulata Nossa, você fala não muito isso pode aqui. falar no Brasil. Mas no Brasil nem se fala, né, mulata? Mas aqui, e eu falo, não, não, ela é negra. As pessoas olham pra mim e falam, imagina que ela é negra. Não, ela é mulata. Não tem nem claro, assim, essa questão racial aqui. Enfim, então a gente vai falando e Eu vai, acho que vai aqui também trabalhando. é muito diferente, né, Léo? Porque aqui só o fato de eu ficar bronzeada no sol já me falaram que eu sou meio mulata. Você é meio mulata, Imagina. porque a galera aqui tem outra noção dessa questão racial, né? É outra É realidade. total, é outra, E não aqui, dá nem. aqui eles falam negro, negra, né? Aqui eles não falam preto e preta também. Sim, Então também é outra sim, sim. nomenclatura, né? A gente está Não, acostumado total, tem que entender o contexto a. dessa sociedade que a gente está vivendo. Que embora acho que você talvez também, vocês, né, eu consumo muito conteúdo brasileiro
E às vezes é isso, não dá para aplicar tudo, porque aqui é outro contexto, né? Então, E assim, eu acho também que, assim, eu não sei como é que é o caso para ela, né? Mas assim, aqui existe bom, enfim, nessa questão racial, existe uma ignorância que às vezes não é nem na maldade, né? Eu acho que as pessoas simplesmente, realmente, não tá tem muito noção. longe da realidade delas. Então, Super. elas não entram nos detalhes, elas realmente não entendem, né? Então, sei lá, perguntar coisas raciais em detalhes já perguntaram para mim, entendeu? Sim, Porque imagina. porque eu sou mais morena do que a média espanhola, então isso Sim, já se configura que eu seria mais preta do que eles, entendeu? Ou sei lá. sim, Mas também sim, isso sim. Eu acho que é um tema muito profundo aqui para entender também. é episódio novo, né? Mas eu acho que muito brasileiro expatriado tem esse choque de É, realidade de chegar num outro lugar e ver que ele não é branco, né? Que a gente aqui, eu acho que nós três Sim, seríamos considerados brancos no Brasil, né? E eu me lembro que sim. eu cheguei nos Estados é. Unidos e fui tirar a minha carteira de identidade, botei lá branco, a mulher me corrigiu pra hispânica. Uau. Eu falei assim, meu amor, eu não Uau. sou hispânica, eu sou brasileira. Ela, mas aqui é tudo a mesma coisa, então tá aí, assim. Você imagina. Então eu acho que todo mundo passa por esse choque, né, da reavaliação da nossa identidade To- racial quando a gente Total, se total, muda. total, É. Mas, total. tá. Você tem Muito mais bom, muito alguma bom. coisa que a gente não te perguntou? Alguma coisa que esteja super importante que você queira falar que a gente não perguntou? Que está chegando aqui? Não, mas não, eu acho que tem uma coisa importante para falar, que é todo mundo que quiser, enfim, que se interessa e que está pensando e querendo embarcar nessa jornada, saber que existe uma figura que pouca gente sabe, que é a doula de adoção. Né? Então, assim, existe a doula, né, enfim, a doula tradicional, mas existe essa figura dentro da adoção. Então, assim, busca ajuda, sabe? Porque essa pessoa ela tá aí realmente também para Sim. acompanhar, para dar informação de qualidade, enfim, para fazer esse acompanhamento. E tem pessoas incríveis que fazem esse trabalho. Tem um instituto em São Paulo que chama Instituto Doula de Adoção. E então, assim, quem estiver escutando e tiver interesse, busca Mari Muradas, tem muita Mar-moradas. gente, Mari Muradas, Beto Fers, tem muita gente que são doulas, são formados mesmo. Então, buscar informação de qualidade, sabe? E esse apoio, porque eu acho que se eu talvez tivesse tido uma doula, esse caminho teria sido, uau, teria sido incrível. Eu acho que tive um caminho bem positivo, mas teria sido mais legal ter sido acompanhado, sabe? Arrasou, Eu é não. dica excelente Maravilhosa. Eu mesmo. não sabia. Muito legal. Muito Não, ninguém bom. é engraçado, as pessoas não sabem. Gente, foi um prazer. Acho que a gente pode ir pra. Sim. Sama, vamos pra LA. A gente tem que ir pra LA, passar um verão Vamos. Venham aqui para e minha sair pra casa. Vai tomar ter Olimpíadas cerveja. aqui. Eu tenho piscina. Bom, Ah, Léo, a então gente fechou. Ah, tá tá certo chegando já. aqui no final desse episódio lindo, emocionante, maravilhoso. E a gente gosta de encerrar o nosso podcast com algum caso da semana, ou não precisa ser da semana, mas alguma história engraçada. Pode ser a ver com a sua filha ou não, mas se tiver alguma Uau. anedota aí que você queira compartilhar com a gente. Gente, uma história engraçada. Uau, agora da, Ah, da pode ser, não semana. precisa ser engraçado também, Não pode ser precisa ser uma coisa assim, engraçado, não. ser um momento Alguma coisa que diferente, não precisa marcou. ser necessariamente engraçado. É que a gente tenta compartilhar engraçado porque os É. temas são sempre muito uai, entendeu? Então a gente tenta fechar pra Intensos. cima, mas pode ser o que você quiser. Gente, deixa eu pensar. Tô pensando agora. Luísa, já tem Uh, uma para você ir falando enquanto Sim, eu o posso Léo contar a pensa? minha, porque a minha nem é assim, é mais uma circunstância, mas que tem a ver com a adoção também, né? Mas o meu irmão casou esse final de semana passado. Meu irmão é 10 anos mais novo que eu, meu xodozinho. E a esposa ele dele, casou no Brasil? não, No casou, Brasil, suponho. ele é brasileiro, mas ele casou em New Jersey, que a esposa dele é de lá, tá? Mas Ah, olha, por que que eu gente, mas a trago essa família inteira foi história? embora. Eu já quero saber essa história Foi. agora. Metade da família tá aqui. Mas a esposa do meu irmão teve um filho quando ela tinha 15, 16 anos, um relacionamento meio complicado, assim, e ela deu para adoção. E aí, o que que acontece? Ela escolheu uma família que a família já tinha um filho biológico, e aí a mãe entrou em menopausa precoce, com 35 anos, queria ter mais um. Uau. E olha que lindo, a adoção é aberta, então ele é parte da vida dela, ele que levou os anéis no casamento. Uau! Então, eu nunca tinha ouvido isso. Emocionante.
Gente, não é, de novo, não é juízo de valor, foi o que funcionou pra eles, né? Sim, total, Eu nunca total. tinha ouvido essa história de uma adoção aberta. E o jeito que eles falam é muito lindo, porque ela fala assim: não, ele é my birth son. E ele tá, e ele tá com his parents. Então, assim, os pais são os pais, sabe? Aham. Ela pariu, mas continua ali na vida. E eles, Uau. desde pequeno, o Ai, garoto fiquei entende. arrepiada. Pois é, e assim, se tivessem me falado isso, eu ia falar assim, ai, gente, não, mas isso é muito complicado pra criança. Nananã. E quando Não, você então, mas vê, é tão. não, a criança tá lá pra ela, é a única realidade que ele Total. sabe, é essa, Então, mas entendeu? exatamente, é isso. Mas é que nem você pensar, gente, quem não tem, ou uma mãe solo. Ai, como é não ter um pai? Gente, eu nunca tive um pai, como é que eu vou saber? Ou, né, assim, Pois é. como que é? É a sua realidade, a tua filha, É, né, que mora nos Estados Unidos. Ai, como que é no Brasil? Gente, eu não sei, eu nunca morei no Brasil. Enfim, você vive pois é. com a tua realidade. Mas Eu é lembrei agora, compartilhar. olhando pra Cláudia, que ela veio aqui na sala agora, a gente fez trancinha africana nela no cabelo inteiro agora, né? E aí a gente foi num salão de uma moça dominicana aqui do lado. E, cara, a gente ficou 4 horas e meia fazendo as trancinhas. Então você imagina o que eu não conversei com essa mulher. E ela falava, e eu pensava, gente, eu acho que ela tem um problema como é que se fala? De dicção. Ela fala muito estranho, cara, não é possível, que estranho. E aí todo mundo que vinha cumprimentar ela, falar com ela, falava igual. Eu falava, gente, não é possível. Aí ela falava, esse é de meu país, esse é de meu país. Eu falava, que louco, cara. Mas eu ficava ouvindo e falava, não é possível, cara, que todo mundo fala meio estranho. E aí eu fui descobrir o que acontece, que os dominicanos, eles não falam a R. Então, por exemplo, tudo que é amor, por exemplo, amor, não que você falaria em espanhol, eles falam amor. Então, na verdade, ela não tinha um problema de dicção, é porque os... Oi, fala, mano. Amor, Amor. Amor, eles falam amor. vou escutar, eu Pera, quero escuta. escutar. Vamos ver se elas te dão um oi. Oi, Claudinha, tudo bem? Tá ouvindo? Lembra de mim do parque, da esquina? Você lembra da Sama do parque? Ela é mãe da Morena. Ela Ah, a Morena tá lembra. vindo aqui também. Peraí, invasão infantil aqui. Amém. Ó, Mentira. Morena. Ai. Fala, oi, Morena. Fala pra ela. Viu? Você imagina fazendo um casting? Faz um casting. Põe aqui, amor. Vocês vão se ver na escola, gente, porque vocês estão na mesma escola. Ai, Ai, gente, tô linda. muito Claudinha feliz. é A um gente tem pouco mais muita velha coisa que pra você, falar. então ela vai te dar as dicas lá do pátio. Ela vai ser sua madrinha do cole. É muito fofo, porque no cole eles vão ter, você vai descobrir depois, eles vão ter uma madrinha no P3. As que são do grupo de cima são madrinhas, é muito fofo. Enfim, e aí eu fiquei chocado, porque eu falava, era um problema de dicção, e eu descobri que não era. Que eram, todo mundo que ia falar com ela eram todos dominicanos, e todos falavam iguais. Então amor, por quê? E parece que é um problema de dicção, mas na verdade não é. Eles falam desse jeito. Essa é a minha É o história. show Esse é de o meu caso. Truman, que ela tá convencida que todo mundo fala assim. Era assim, total. Tá Eu todo tava mundo meio tipo, atuando. total, era isso, pra mim era isso. Aí eu falei, Amei essa que bom. história. E você, Samara? Gente, eu vou te falar que eu vou voltar ao spoiler dos nossos amigos que acabaram de saber que vão adotar dois irmãos aqui em Barcelona. E Uau. eles vieram me perguntar se eu tinha contado para minha filha, para Morena, sobre adoção. E eu falei, cara, não tem a menor ideia. Aí eu falei, não tenho a menor ideia como contar, mas vamos estar junto, porque eu acho que vai ser mais fácil do que. Ela tem 3 anos, ela não vai materializar aquilo, ela precisa ver a criança ou ver uma Sim. foto. E aí, e vamos sentir a emoção. E aí tá, a gente se encontrou no Parque da Esquina, o famoso Parque da Esquina aqui de casa. E, e aí vieram os dois, assim, mostrando as fotos. Ai, Morena aqui, não sei o que, vão ser seus amigos, babá, explicando, tentando explicar e tal. Aí ela viu a foto, beleza, viu a foto das crianças e tal, deu um sorriso. E foi embora. E aí, daqui a pouco, só que os meninos estavam super emocionados, né? Porque eles estão vivendo essa Claro. emoção da adoção, então acho que eles esperavam uma reação melhor da minha filha, entendeu? E aí chamei de novo a Morena, falei, não, Morena, vem cá ver. Aí ela, não, mamãe, eu já vi a foto dessas crianças. Tipo, e o que eu achei maravilhoso disso daqui é que, na verdade, é isso. Tipo, a criança, né, lida com aquilo de uma forma tão natural que eu achei maravilhoso. Porque para Total. ela, que é adoção, não é adoção? Ela não tem a menor ideia. Ela viu que os tios vão ser pais.
E tá E bom, é já vi a isso. foto, sabe? Tipo, deixa eu brincar e vambora brincar. E quando estiver Total. aqui, vai brincar comigo. Mas agora não me perturba agora, entendeu? E Total, achei muito legal total. essa naturalidade de como a gente apresenta, né? A forma como a gente apresenta, a naturalidade que a gente apresenta é a naturalidade que eles vão receber. Então ficou essa forma meio displicente dela, depois eu vejo, mas tipo, já vi, né? Mas ao Mas mesmo já tempo é vi, isso, porque então, uma criança mas de 3 anos age assim, independente se é filho natural, se é filho adotivo, se é branco, total, preto, chinês, entendeu? Não tem problema, né? total, total. Acho que a gente tem que todo mundo Mamãe, pegar um pode pouquinho colocar pra mim. desse lugar, né, de criança e mais assim, tranquilo pela vida. E vem me perguntar agora se pode comer milho. Tá escutando eu falar dela e vem perguntar se pode comer milho. Tipo, é isso, entendeu? Essa é a naturalidade da Total, infância. total, total. Oi! Mas Então acho que é isso, então, né? Léo, muito Foi obrigada. maravilhoso. Fechou. Nossa, Obrigado, você adorei arrasou. conversar com vocês. Muito. Sessão de terapia aqui, com tudo, com Total. emoções, com. E eu, de fato, fiquei Um emocionada, super mas também prazer. entrou um troço no meu olho, gente. Na metade da capa É. eu não consigo Você parar. tá Tá Entrou aqui, entraram vários ciscos aqui no meu olho nesse Sim, momento. próximo. Então tá. Assim. Muito obrigada e até o próximo episódio.